Para nós era original, era o pau, bum. Só que na realidade era um cover, era uma cópia, mas uma cópia exata. Poesia, Música, arte, histórias e lendas. É aqui, no Cultura Latino-Americana. Sabe um outro que eu vou contar para vocês aqui agora, depois pesquisem. Você sabe um cara que era um... Para nós era original, era o pau, bum. Só que na realidade era um cover, era uma cópia, mas uma cópia exata de Sandro, Argentina. Sabe quem? Sidney Magal. É mesmo? Exatamente. Sidney Magal, ele pegou todo o estereótipo, tudo que o Sandro fazia, a questão do cigano, aquele cigano da camisa aberta, cheio de colar, né? Sim. Aquela coisa do drama, do dramalhão mexicano do mesmo, machão né? latino-americano, né? O peito cabeludo, o peito, cheio de corrente, brinco, né? E o Sidney Magal pegou esse personagem. É quase uma caricatura, né? E ele não teve nenhum trabalho de criar uma... Ele simplesmente traduziu as canções do Sandro ao pé da letra e tudo, arranjo, tudo é Sidney Magal. E ele fez, que é o Sandro argentino, né? Então, mas você sabe que tem até um documentário na Netflix. O nome, se eu não me engano, é O Lado Sombrio do Pop Brasileiro. Se eu não me engano. Cara, tem umas histórias que é muito absurda. Porque os caras na cara larga, assim, tipo, os produtores brasileiros, na época a gente não tinha essa coisa da internet. Então a música demorava muito pra chegar, né, do outro lado do mundo. Então, sei lá. Até você ser processado. Vixe, já ganhou dinheiro até umas horas. E aí os caras viajavam lá pros Estados Unidos, viajavam pra Europa e tal, e chegavam lá do outro lado do mundo e falavam, sei lá, tá, Marvin Gaye estourou um disco lá, tá vendendo igual água. Os caras pegavam esse disco, trazia pro Brasil, montava um grupo, aí botava lá um Mary J, um nome parecidíssimo, colocava um coral, fazia outro arranjo, soltava o negócio da praça e vendia como se fosse um artista brasileiro. Mas na cara larga, velho. Quem ganhou muito dinheiro com isso, acho que foi a banda Kaoma, né? Kaoma, né? Com aquela Llorando se foi, nos derrou solo, só me fez chorar. Ou seja, essa música pertencia a um grupo boliviano, se eu não me engano, Los Carcas, né? Depois eu vou pesquisar direito, mas eu acho que foi Los Carcas. E eles lançaram na época da lambada aqui, ganharam muito dinheiro, mas depois tiveram que pagar uma puta indenização, que foi feio o negócio. Mas muita coisa passou, né? Muita coisa. E os caras criavam os grupos brasileiros dizendo que era norte-americano, porque na época norte-americano, né, fazia sucesso pra caramba, né? E aí tem uma história de um Fábio grupo Júnior fez isso. O Fábio Júnior colocou um nome, eu não lembro o nome do Fábio Júnior, mas ele tinha um nome americano lá. O Christian também. Tinha uma galera. Eu sei que teve um pessoal, não sei se é Yahoo, eu não vou lembrar o nome do grupo agora, mas tinha tinha um grupo desse que os caras eram do Nordeste e tal. E aí os caras falavam assim, você vai fazer um show lá na cidade e tal. Eu falei, não, cara, mas essa é a nossa cidade, os caras, todo mundo conhece a gente, vai saber que a gente não é americano. Aí os caras falam assim, não se preocupa, você vai entrar no avião, bota o bonezinho, desceu do avião, tchau, 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 yes, e vai embora. Já era, não dá entrevista, não fala nada. E os caras faziam isso na larga. Fora que tinha outras coisas que era muito legal, assim, também, por exemplo, as gravadoras dominavam, né, o cenário musical inteiro. E aí, muitas gravadoras, os caras ganhavam até 95%, 97% do direito autoral. Se vendia disco. A época que se vendia disco. Então o artista ganhava no máximo com shows ali e tal, e é isso, né, mas gastava muito também para produzir um show, né. Aí beleza, o que os caras faziam? Os caras pegavam aquele disco, levava pro mercado, né, paralelo,
copiava o disco na cara larga, fazia uma outra capinha e saía de posto em posto. Pá, vende esse disco aí, ganhava dinheiro pirateando o próprio disco. Eu fiz aqui a entrevista com o folclorista Alberto Cabanha, que está no nosso canal, é só ir lá, né, que vocês vão ver. E Alberto Cabanha é uma sumidade do folclore argentino, né? E ele contando, quando ele chegou aqui na década de 70, aí dificuldade de arrumar trabalho, aquela história toda, até que ele conseguiu acompanhar uma cantora espanhola e começaram a fazer sucesso na noite. E um dia um cara contratou eles, falou, ó, é o seguinte, é uma gravadora tal, e a gente vai lançar um álbum original. E na época era vinil, acho que era 12 músicas, né? Era 6 de um lado, 6 do outro. Já era o compacto. Era um vinil, na época o bolachão mesmo. O bolachão, o LP. Aí falou, só que é o seguinte, eu preciso disso, tipo assim, eu tô falando hoje pra você, eu preciso de 12 músicas prontas pra semana que vem. Nossa! E tem que ser música original, não pode ser nada, né? Aí, puta, o Alberto falou, e agora, meu? Não tem nada pronto e tal. Aí ele falou, onde que é a gravadora? A gravadora é em tal lugar, né? E você tem tanto de dinheiro disponível para isso. Aí ele foi até a gravadora, chegou lá, chamou o técnico e falou, o que você tem aí de playback das músicas que já foram lançadas na MPB aqui, né? Aí ele falou, eu tenho música tal, que é de fulano, tal, daqui. Aí ele ia, pegava um violão, gravava algo por cima para dar uma diferenciada, pegava uma letra, encaixava, grava. E disse que ele gravou um disco completo e o dono da produtora, da gravadora, adorou, trabalho original, né? E tudo que foi feito já tinha sido gravado com bandas, com orquestra. Nossa. Já tinha todo o playback gravado, já estava tudo certo, né? O cara só tinha tirado a voz do cantor. E ele foi lá e escreveu algo em cima e empurra, né? Mas o trabalho do Mamonas Assassinas com o Rico Bonadio também foi parecido, né? Mais ou menos. Porque menos, eles chegam lá com uma música lá, mais ou menos, e os caras falam assim, ó, preciso de mais tanta. Lá, vamos pra casa e... vamos E aí pega um monte de música, né? Tem um monte de música deles que, né? E vamos trabalhar, e vamos, né? Infelizmente eu não tive essa sorte, né, gente? Nunca tive convite de uma grande gravadora para falar, meu, dá uma bicada aí. Dá uma bicada. Aí agora acabou esse sonho também, né? Acabou, porque sonho da gravadora já era, né? Raízes de América. Raízes de América nós temos discos gravados pra cacete. E era tudo pelo Eldorado, na época, né? E naquela época, nós não entrávamos na contagem de 100 mil discos, 1 milhão de discos. Isso porque, né, só essas bandas que frequentavam programas de TV que... Eu sei que uma vez, um grande amigo, Chico Lobo, faleceu esse ano, ele fez uma contagem de todas as tiradas que foram feitas do grupo Tarancon, de todas as tiradas, de todas as vendas que foram feitas, e se eu não me engano, eles chegaram no 1 milhão de discos vendidos, né? E esse amigo, Chico Lobo, ele fez uma festa, e foi um negócio meio que surpresa, né? Ele fez uma festa com entrega até de troféu, de tudo, para comemorar os 1 milhão de discos, ou era 100 mil discos, eu não me lembro agora a contagem, né? Do Tarancon, né? Que a gente acaba não entrando nessa contagem, nem o Raízes de América e nem o Tarancon. O Raízes tem bastante coisa nos streams, não? Agora nós estamos correndo atrás disso. Por quê? Primeiro que assim, o Raízes é uma banda que o mais novinho da banda sou eu. Não, agora é a Nicole. A Nicole é a mais novinha. Mas você já vê como é que o negócio está avançado, né, gente? Agora é a Nicole. Mas eu e o André Perini, por exemplo, nós temos 53 anos. Né?
O diretor do Raízes de América é Willy Verdaguer, dos Secos e Molhados. Então você vê que é o pessoal lá da década de 60 e 70, que hoje não está mais com 18 anos. Então toda essa questão hoje de redes sociais, de streamer, de tal, é a galerinha nova. Porque na nossa época era vinil. Disco prensado, a fita disco cassete. prensado, fita cassete, né? E as vendas que eram feitas nos shows. Então, o máximo que poderia ser feito naquela época era piratear o cassete, né? Ah, isso a gente fazia com maestria, né? Fazia. Ficava esperando a rádio tocar Exatamente. lá pra dar o rec na fita cassete, né? E ficava puto da vida quando o radialista falava, né? Eu lembro o meu irmão... Olha, esperamos. Alfa, FM. Não, cara, não fala no meio da música. O meu irmão, eu lembro daquele disco do Queen que tinha Bohemian Rhapsody. Sim. Né? E eu lembro que meu irmão, ele colocava... Ele ia reproduzir para passar, né? Ele colocava a vitrola, que era vitrola, aí colocava o disco, que era emprestado, né? E o gravador era parecia o tricorder do Dr. McCoy no Star Trek, né? Era um negócio desse tamanho que tinha uma alça que você carregava. Eu sei qual que era. Aqui, eu tinha né? um daquele, um cinza, bonitinho, que levantava assim, era deitado a fita. Exatamente. Aí ele abria o negócio, você colocava a fita, fechava e papá, o rec, gravava. E o meu irmão ficava nervoso. O meu irmão ficava nervoso porque eu provocava. Ele se trancava no quarto com os amigos para gravar o disco. E eu, moleque, eu devia de ter, sei lá, 10 anos de idade, 8, 6, não me lembro. Eu chegava lá e eu metia o pé na porta. Ou seja, estragava a porta. Eu literalmente... Meu, na boa, velho. Quando eu tive meu primeiro filho, eu falei, que Deus... Abençoe para que ele não seja 5% do que eu fui. Eu rezo a Deus também, porque a minha é uma bênção. Porque eu juro por Deus, eu não aguentaria um filho como eu, né? E eu chegava, eu metia o pé na porta para zoar. Para zoar. E correr mais do que eu, ninguém corria, né? Porque ou seja, dava pra zoar pra caramba. Dava, né? porque o que eu fazia? Eu conseguia pular muro, subir em árvore, eu fazia 1000 coisas, né? E aí depois eu me escondia onde? Atrás da minha mãe, porque eu sabia que minha mãe não ia... Lógico, né? Ia segurar a Quantas mão. gravações do meu irmão eu não estraguei naquela época?